Recentemente a Ubisoft lançou Assassin's Creed Shadows, o jogo que é incrível. Tudo que podia dar de errado, deu. Os caras simplesmente se envolveram em várias polêmicas que iam desde o Yasuke, que os caras ficavam falando que ele era ou não um samurai, até problemas com o governo japonês. Vem comigo que hoje eu vou falar do que pra mim foram os acontecimentos mais polêmicos e bizarros que aconteceram antes do jogo lançar. E como a Ubisoft tá depois de lançar o jogo. Não é novidade pra ninguém que a Ubisoft não estava andando muito bem das pernas nos últimos tempos, principalmente porque tudo que eles lançavam não era um sucesso absurdo, principalmente depois que eles lançaram o Skull and Bones, que era um jogo lá de pirata que, segundo eles, era um quadruple A, não era nem um triple A, que é tipo o máximo que os jogos podem ir, e sim um quadruple A, que é além. Mas aí quando o jogo lançou, o jogo era pior que o Black Flag, que é um jogo que foi lançado há tempos atrás. Além de que com o passar do tempo, a Ubisoft foi fazendo umas escolhas, dizendo umas coisas que fez ela ficar bem mal vista na comunidade. Para começar, agora a Ubisoft é praticamente o fast food dos games. Se você jogou um Assassin's Creed, praticamente você todos os outros que lançar vai ser a mesma coisa, porque a Ubisoft ela não inova em nada nos jogos. É praticamente o mesmo jogo reciclado. E pode pegar tipo outras franquias dela, tipo Far Cry. Far Cry, todos os Far Cry são igual. Não muda muita coisa. E isso às vezes se estende até para jogos licenciados, como um jogo do Avatar que eles fizeram, que praticamente é Far Cry com a skin de Avatar. É só isso, meu. E se eu não me engano, teve uma vez, eu posso estar falando bosta agora, mas eu tô quase certeza que foi um cara lá da Ubisoft que falou, que ele disse que os jogos que a gente compra não são nossos, e sim deles, a gente só tá alugando o jogo, porque faz sentido, né? Você vai lá, paga 300 conto num jogo, meu. Um jogo reciclado que muitas vezes é uma bosta, como o Esquadrão Suicida, meu. E aí, os caras vai lá e pode tirar o jogo da sua biblioteca quando bem entender. Faz muito sentido, meu, isso aí. E por causa dessas coisas, a Ubisoft ficou bem manchada na comunidade gamer. Mas agora vamos pro que interessa, pro que vocês vieram ver. As polêmicas de Assassin's Creed Shadows. E não tem como falar das polêmicas desse jogo sem falar dele, Yasuke. Cara, até onde eu ouvi, os fãs de Assassin's Creed sempre quiseram um jogo no Japão. Você controlar lá um assassino andando no Japão, enfrentando samurai, essas coisas assim. Mas aí quando Assassin's Creed Shadows foi anunciado, o povo ficou bastante feliz, mas aí começou os vazamentos lá. E aí os caras começaram a falar que o protagonista ia ser um homem negro chamado Yasuke. Pronto, começou a guerra na internet. Porque vocês sabem que atualmente aqui na internet tá tendo uma maldita guerra cultural. E aí quando o Yasuke, quando os caras disseram que o Yasuke ia estar no jogo, aí começou, no primeiro Assassin's Creed no Japão, os caras vão deixar a gente jogar com um samurai negro, não sei o que. Aí começou essas coisas assim. Aí de um lado veio os nerdolas dizendo que era lacração, e do outro vieram os imbecis dos lacrolas dizendo que os caras eram tudo racista, não sei o que. Essas coisas assim, meu. E aí, de repente, começou uma guerra dos historiadores lá falando que o Yasuke foi um samurai, aí do outro disseram que ele não era um samurai. Foi toda uma confusão assim, meu. A minha opinião sincera sobre isso é que eu não ligo muito pro Yasuke, meu. O personagem é um cara porradeiro e tal, forte pra caramba, parece um búfalo. E eu gosto de personagem assim, então gameplay, que pra mim é o principal, não me incomoda. Mas se eu disser que a Ubisoft colocou ele no jogo sem saber que isso ia acontecer, eu vou estar sendo muito inocente, para não dizer outra coisa. Teve um negócio bizarro que aconteceu num evento lá em Paris, França, esses cantos assim,
que era um evento da Japan Expo. É um evento assim que é sobre a cultura japonesa. E aí a Ubisoft, ela fez todo um negócio lá pro Yasuke, assim, ela colocou uma réplica do capacete dele no jogo, uns storyboards lá do jogo e a katana do Yasuke. E aí, os caras foram lá, deram uma olhada na katana e viram que era nada mais, nada menos que uma réplica da Sandai Kitetsu do Zoro. Eu não tô zoando, meu. Os caras simplesmente compraram a katana do Zoro, de One Piece, e colocaram lá no negócio de apresentação. E disseram que era a katana do Yasuke, meu. Simplesmente bizarro. Outra polêmica que teve com Assassin's Creed Shadows, dessa vez sendo um negócio bem mais sério mesmo, foi com uma estatueta que os caras iam entregar, que era o Yasuke e a Naoi perto de um portão Tori destruído. Para quem não sabe, portão Tori são aqueles grandes portões vermelhos que a gente vê em obras que são feitas no Japão, como animes. Eles servem para marcar a transição do mundano para o espiritual. E geralmente ficam na entrada de templos. Aí você me pergunta, tá, mas qual é o problema? E aí eu te respondo. Lá no Japão, tem um portão Tori que é bem conhecido, que fica lá em Nagasaki. Ele é do mesmo jeito que tá na estatueta, e só tem uma perna também. E aí, ele foi destruído em 1945. E aí é só você fazer as contas. 1945, Nagasaki, portão destruído. Esse portão foi destruído justamente por causa da bomba atômica, meu, que caiu em Nagasaki. E aí, tipo assim, eu tenho certeza que a Ubisoft não fez isso de propósito, mas foi uma mancada muito grande, meu. Os caras deviam ter estudado mais sobre isso, dado uma olhada lá. Porque, nossa, meu, isso aí foi bizarro, meu. Tanto que eles cancelaram a estatueta depois. Tá, mas agora finalmente chegamos ao lançamento do jogo. E como é que tá a recepção do público? Cara, sendo sincero, eu fico meio confuso. Porque, tipo assim, de um lado, o público tá elogiando, meu, tá falando muito bem. Apesar de estar falando que é mais do mesmo, assim, ou as pessoas falam que esse jogo não tá tão bugado assim. Ele é bem interessante, tá bem bonito, essas coisas assim, meu. Só que ao mesmo tempo, a Ubisoft não tá divulgando as vendas do jogo. Não tá mostrando assim, ela só mostra tipo que tem uma galera jogando, mas não mostra se o jogo tá indo bem nas vendas, meu. E aí eu fico meio com o pé atrás, principalmente porque a Tencent comprou 25% de uma subsidiária da Ubisoft. E tipo assim, a Tencent ela já tava de olho na Ubisoft faz tempo, ela tá querendo comprar a Ubisoft assim. Só que esse 25% que a Tencent comprou vai estar sagas principais da Ubisoft, vai estar Assassin's Creed, vai estar Far Cry e outras sagas assim que é mais famosa da Ubisoft, meu. Então, apesar de isso ser uma notícia boa, porque agora que a Tencent está envolvida, pode sair jogos interessantes daí também, meu. Mas ao mesmo tempo, tipo, se o jogo tava indo tão bem, por que a Ubisoft vendeu assim pros caras? Os caras ofereceram bastante dinheiro, claro, mas tipo, não sei, meu, eu acho essa situação muito estranha. Mas no fim de tudo eu espero que a Tencent faça um bom trabalho, lance jogos bons, porque franquia boa ela já tem, meu. Assassin's Creed, Far Cry são pedrada, viu? Mas é isso. Comenta aí o que vocês acham de toda essa situação que teve ao redor do jogo. Se vocês acham que o Yasuke é lacração ou não. Se você gosta do jogo ou não. Pode comentar aí, não como o figo um do outro, por favor, sejam respeitosos. Mas é isso. Se você curtiu, espanque esse like, esse botão de inscrição e ativa o sininho. E eu vou ficando nessa. Falou!